D'Alessandro, centralizado ou pelo lado, JB? Você tem essa informação? A informação que eu tenho mais concreta para te dar, Meneghetti, é que ele jogou como um segundo atacante. A gente ainda não sabe se ele tem a liberdade para ir para o lado ou se é mais atrás. Só que o Kudê, pelas informações que eu tenho, joga com o cara atrás do centroavante. Ele tem sempre alguém. Não sei se for o D'Alessandro. Baldasso, vai funcionar esse sistema? Primeiro que isso é facilmente explicável. O Internacional está montando um time baseado na filosofia de um treinador que chega para tornar o Colorado muito mais intenso. Essa é a necessidade. Essa é a característica do Kudê. O D'Alessandro é um jogador que pode dar uma contribuição imensa, valorosa, fabulosa pela qualidade técnica que tem, mas não intensidade, Meneghetti. Não intensidade. Colocar o D'Alessandro numa faixa restrita de campo para se aproveitar o D'Alessandro só no que ele tem de melhor é um acerto. E eu acho que é isso que o Kudê está fazendo. Ele monta o meio-campo com uma estrutura, com jogadores com muita volúpia para conseguir essa intensidade que ele quer e deixa o D'Alessandro numa faixa reservada, com uma necessidade, possibilidade menor de movimentação. Ele não vai ter essa incumbência para que ele renda mais. Bagé. Eu concordo com o Baldasso quando ele diz que não vai encontrar intensidade com o D'Alessandro. Eu discordo que o D'Alessandro tenha que ser um titular do Internacional para início de temporada. Eu penso que ele vai ser um jogador muito importante sim na sequência da competição, pela experiência, pelo toque refinado de bola que tem, mas a colocação do D'Alessandro hoje, lá em Bagé, se diz que é tentar ajeitar as melancias dentro de uma mesma carroça, porque o D'Alessandro hoje não entrega intensidade e eu penso que ele seria muito mais jogador para o Internacional para uma entrada, por exemplo, de segundo tempo. Muito bem, César, funciona o D'Alessandro no ataque? Fazendo uma avaliação do que a gente leu na escalação que nós conseguimos avaliar, hoje se tem naturalmente essa ideia do treinador com novas formas de trabalho e tal, mas o que a gente viu foi um retrancão. Porque o Johnny é volante. Não, o Johnny é meia que o Odair tentou trazer de volante. O Johnny é volante, na base sempre foi volante. Ele, inclusive, para muitos, ele é o substituto do Dourado. Aí tu tem o Edenilson, que é volante, tu tem o Patrick, que é volante, médio volante, tu tem o Lindoso, que é volante. Aí o D'Alessandro, que não bota o pé na área mais faz uns 5 anos. Retranca. Gostem ou não, retranca. Me admira um homem evoluído, adepto, integrado às coisas do futebol. Tu tá pedindo a demissão dele. Me admira alguém... Se é o Celso Roth, tu tá pedindo a demissão dele. Me admira alguém com tanta intimidade com o futebol, já tendo participado das entranhas do futebol, ter uma definição tão vazia e sem sentido como o amigo está tendo. Que às vezes eu vou te explicar, o Edenilson não é volante nem aqui e nem na China. O Edenilson, não vai dizer que ele é centroavante. Não, também, o Edenilson né? é meia. O Patrick nunca na vida foi volante. Nunca na vida. O Johnny é homem de movimentação de meio campo. Essas designações de volante e meia, elas morreram no futebol, a não ser que seja um jogador com uma característica muito específica. O caso do Dourado, por exemplo. O Edenilson volante, desculpa, mas isso é um absurdo, meu querido amigo. Mas é. Não, não é. Nunca foi. É um volante, e essa realidade é porque a gente tem uma mania, dá para dizer uma maneira de entender futebol, que a gente tenta problematizar as coisas, mas às vezes é preciso olhar só o que está escrito. Mas, César, e o que está escrito ali? Johnny, Edenilson, Patrick, Lindoso, vem cá, se é o Celso Roth que tá pedindo pra vou te dizer mais, nem o Lindoso é volante. Não, mas basta que a gente faça um exercício rápido de voltar um pouquinho no tempo e procurar por que o Eduardo Kudê chamou a atenção, de certa forma, do futebol brasileiro? Porque ele iniciava o time dele, aquele Rosário, lá de 2016, ele começava esse time baseado nos volantes, que na época eram o Montoya, Musto, ele tinha o Lo Celso na frente, um pouco ali para ser o cara da intensidade. Só tem um detalhe, César, se o Eduardo Kudê tem essa tua visão que o Johnny é parecido com o Dourado, então ele não conhece o Johnny. O Johnny não é parecido com o Dourado. Ele não tem. A gente pode até discordar a questão de função, porque hoje são meio-campistas, não tem mais aquele primeiro, segundo, terceiro. O César se agarra à nomenclatura dos jogadores, definindo que Patrick e Edenilson, principalmente, são volantes. Mas os times na história do Kudê não jogam retrancados. Assim. A gente tem que fazer essa justiça. Eu vou dar uma informação aqui. Peraí, Baldasso, eu vou dar uma informação aqui, então, que é trazida de bastidores pelos repórteres. O Eduardo Kudê, na primeira reunião, o empresário dele é o mesmo do Cuesta, e eles foram no escritório lá em Buenos Aires. Começaram uma reunião só com o empresário e horas depois chegou o Eduardo Kudê para conversar. Já sabendo tudo, o Kudê sabia até dos jogadores que o Inter tinha emprestado, tá? E aí começou a conversar, minutos depois da conversa ele perguntou para o Roberto Melo, por que tu tá aqui? E ele disse, não, eu tô aqui porque eu quero que tu faça uma ruptura no modelo de jogo do Internacional. Ele disse,
Mas que tipo de ruptura? Eu preciso ser ofensivo e eu não estou conseguindo ser. Já que o Odair tem E a aí- característica de jogar de forma defensiva. E aí o Cudê disse, que bom, porque eu vi teu time jogar e desse jeito eu não sei jogar.